Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem está falando é o Matheus. E na aula de hoje eu vim novamente trazer um conteúdo de língua portuguesa para vocês. Mais especificamente, a gente vai falar hoje sobre a transitividade verbal. É, e antes de começarmos, eu também gostaria de dizer que esse é um material pessoal meu, é um resumo que eu fiz, é o resumo que eu uso para revisar. Então ele vai ter algumas repetições e isso é por conta do. Eu vou revisando, eu vou anotando coisas novas, coisas que eu aprendi, coisas novas que eu aprendi. Então, se ficar um pouco massivo, isso significa que vocês estão aprendendo, tá? Porque um dos pilares do aprendizado é a repetição. Então, vamos começar. A transitividade verbal é a relação que há entre o verbo e os demais termos de uma oração. É o verbo e os seus complementos. É o verbo e os seus determinantes, tá? Então, existem os tipos de verbos e esses verbos vão ter seus tipos de complemento. Então temos o verbo transitivo direto. Esse verbo transitivo direto, ele sempre vai fazer uma pergunta, que é o que ou a quem. Normalmente é sempre o que, tá? Mas pode ser o quem. O que é uma coisa, a quem é uma pessoa. Então, esse tipo de verbo vai ter um complemento chamado objeto direto. Transitivo indireto vai ter a preposição, que é a preposição é a classe gramatical que vai ligar a oração, que vai dar um sentido mais específico. O verbo transitivo indireto, ele tem um pouco menos de sentido do que o direto, por isso ele precisa da preposição para auxiliá-lo nisso. E também teremos o objeto indireto complementando o transitivo direto, tá? Por ele ser indireto, ele recebe o objeto indireto. Temos o transitivo direto e indireto, que é a junção dos dois, do transitivo direto e do transitivo indireto. O transitivo direto ele vai fazer a pergunta, ele vai ter a preposição e ele vai ter outra pergunta, ou seja, ele vai ter duas perguntas e uma preposição. Por conta disso, ele vai receber dois complementos, o objeto direto e o objeto indireto, certo? Então, a transitividade verbal vai indicar a relação entre os verbos transitivos e seus complementos, os complementos que a gente viu anteriormente. Sozinho, o verbo transitivo não tem sentido completo, ele não possui sentido completo sozinho, ele tem que transitar, ele vai passar a responsabilidade do sentido para outros elementos, tá? E esse elemento ele quer que esse elemento o complete. Então aqui nos exemplos, vamos ver que os verbos estão marcados de vermelho. Então aqui o verbo é entregaram. Entregaram o quê? A encomenda. Como este verbo aqui tem uma preposição, que é o a, então ele é o quê? Transitivo indireto, certo? Ele tem a preposição a, mas o objeto, então ele vai ser um objeto indireto. Verbo transitivo indireto, objeto indireto. Vendo quadros. Reparem que não tem nenhuma preposição que vai bater com o nosso verbo transitivo direto. Vendo o quê? Quadros. Então, este é o nosso objeto direto. Agora, temos um verbo transitivo direto e indireto. Segure o quê? Isto, por favor. Aí eu vou explicar esse por favor. Ele não é necessariamente uma preposição, porque é uma expressão, né? Por favor, é uma expressão usada por muitas pessoas, que indica gratidão, que indica necessidade, enfatização, certo? Mas aqui tem um verbo que é um objeto direto e um objeto indireto. Ou seja, tem dois objetos, então ele é um verbo transitivo direto e indireto. O verbo transitivo direto não tem sentido completo e precisa de um complemento sem preposição. ênfase aqui, sem preposição, tá? E esse verbo e esse complemento tem que concluir o que ou quem. Esse complemento é chamado de objeto direto. Aqui, em alguns exemplos, a gente vai ver aqui. A mesa 3 pediu carne bem passada. Pediu é o verbo, certo? Pediu o quê? A carne. Então, a carne bem passada vai ser o nosso objeto direto.
Terminei a análise. Terminei é o verbo. Terminei o quê? A análise. Vai ser nosso objeto direto. Agora sim, entendo meus pais. Entendo. Entendo quem? Entende quem? Meus pais. Meus pais será objeto direto. Certo? Então, eu perguntei o que ou quem. E com isso eu consigo concluir quem é o objeto direto ou quem é o objeto indireto. Agora vamos ver os verbos transitivos indiretos. Verbo não tem sentido completo, ele tem menos sentido que o direto e precisa de um complemento que conclua com que, com quem, de quem. Então, esse por favor aqui ele já não se emprega no que ou quem, ele se emprega aqui. Por quem, por quê, de quem. Então, existem várias perguntas. Eu não coloquei todas aqui porque não vem ao caso, né? É muito fácil de a gente identificar sem precisar se aprofundar tanto. Aqui nos exemplos, a gente vai ver, não acredito no que ele diz. Acredito é o verbo. Não acredito em que, no que ele diz. No é a preposição, certo? E a preposição junto com o objeto vai se tornar o objeto indireto. Objeto indireto por ser o objeto de um verbo transitivo indireto. Esperei ler pacientemente. Esperei por quem? Esse ler, ele é uma preposição que está representando ele ou ela. Então, esperei ler pacientemente. Esperei quem? Esperou por quem? Por ele ou por ela. Então, este é um objeto indireto, certo? Um objeto transitivo indireto. Podemos ir com você. O ir é um verbo. Então, a gente vai perguntar, ir com quem? Com você. Com você é um objeto indireto, tá? Um objeto de um verbo transitivo indireto. E agora a gente vai ver o verbo transitivo direto e indireto. Ele é chamado de bitransitivo. Ele não tem sentido completo, ele é menos esvaziado de sentido ainda que os outros dois. E precisa do objeto direto e do indireto. Ele precisa de dois complementos. Um sem preposição obrigatória, que é o objeto direto, e outro que exige preposição, que é o objeto indireto. O objeto direto e indireto completa o verbo com a informação sobre o que e a quem. Então ele vai ter duas perguntas, não só uma. Enviei os postais aos clientes. Enviei o verbo. Os postais. Enviei o que? Os postais. Então, os postais vai ser o objeto direto. A quem? Enviei os postais. A quem? Aos clientes. Então, objeto indireto. Objeto direto e indireto. Enviei o que a quem? Os postais aos clientes. Agradeceu a oportunidade ao chefe. Vocês podem reparar que ele é bem mais simples. Agradeceu o que? Agradeceu a oportunidade. Ou seja, a oportunidade é um objeto direto. Agradeceu a quem? Ao chefe. Objeto indireto. Certo? Agradeceu o que a quem? A oportunidade ao chefe. Expus minhas dificuldades ao professor. Expus é o verbo. Minhas dificuldades vai ser o objeto direto. E ao professor, certo? Minhas dificuldades, por quê? O que? Expus o que? Minhas dificuldades. A quem? Ao professor. Expus o que? A quem? Minhas dificuldades ao professor. Então, basicamente, o verbo transitivo direto e indireto é isso. Ele vai ser bem simples. Às vezes é mais fácil de identificar porque o objeto direto ele não vai ter preposição. Mas em alguns casos ele vai ter sim, tá? Aí é um pouquinho mais difícil de identificar, mas é só vocês verem, vocês fazerem essa pergunta a vocês mesmos. Enviei o quê? Fiz o quê? Certo? O que ou a quem? É muito fácil, não é muito difícil e quando a gente faz questão fica mais fácil ainda. Então aqui a gente vai ver a transitividade verbal e a intransitividade verbal. A gente vai ver qual que é a diferença entre esses dois. A transitividade verbal vai indicar a necessidade de completar seu sentido com complementos. Então, a transitividade ela é incompleta de certa forma de sentido.
Já desculpem, gente, a transitividade verbal, ela é incompleta. Ela tem necessidade de completar. A intransitividade verbal tem verbos com sentido completo e sozinhos eles conseguem transmitir as informações sobre o sujeito. Isso não significa que necessariamente a oração pode acabar nesse verbo, mas há a possibilidade. Então, o verbo sozinho já passa toda aquela significação dos objetos. Ele sozinho tem um significado completo. Mas isso não significa que a frase pode continuar. Há casos em que a frase pode continuar e há casos que a frase não precisa, não necessita continuar. Então, a transitividade verbal é uma introdução à regência e ao todo o processo de análise sintática. Muito importante a gente entender isso aqui, porque entendendo a base, a gente consegue avançar muito mais. Então, aqui, para exemplificar para vocês, a função sintática de o termo diz que o verbo é responsável por todo o processo de análise sintática. E dentro disso, a gente tem um SVC, que é o principal sistema linguístico da língua portuguesa. Então, o S de sujeito, o V de verbo e o C de complemento. Então, a gente vai fazer o quê? A gente primeiro vai procurar o verbo, certo? Em uma frase aqui, a gente vai procurar qual que é o verbo. Enfim, a gente procura o verbo. Desse verbo, a gente vai perguntar ao verbo quem é o sujeito. Deixa eu procurar uma frase aqui para exemplificar melhor para vocês. Então, aqui na frase, o verbo é terminei. Aí eu vou perguntar para o verbo, terminei o quê? Aí o verbo, análise. Aí, é uma frase pequena, não tem complemento. Certo? Agora vamos aqui, entendo. Entendo o quê? Meus pais é o sujeito. Meus pais, sujeito. Pais, núcleo do sujeito, tá? Agora, o complemento é tudo aquilo que sobra. Então, essa parte que vai sobrar, eu não sei se ficou muito bem explicado, mas enfim. Primeiro a gente procura o verbo, depois a gente vai procurar o sujeito fazendo a pergunta quem ou o que para o verbo, certo? A gente pergunta ao verbo quem ou o que. O sujeito ele pode ser uma pessoa, pode ser uma coisa, pode ser um animal, pode ser qualquer coisa, desde que ele esteja nesses dois parâmetros. E a gente vai procurar o elemento. Como? O que sobrar é elemento, é complemento. O que sobrar, que não é sujeito nem verbo, é complemento, pode ter certeza. Então aqui só para dar um adendo aqui, na língua portuguesa existem aproximadamente 11 mil verbos, mas em provas de concurso são usados no máximo 20, sendo os principais que se estudam na regência verbal. Então, na regência verbal, a gente já pega quase todos os tipos de verbo. Ninguém vai conseguir estudar todos os tipos de verbo, gente. É quase que impossível. Em prova, cai no máximo 20 ali, 25, beirando mesmo. Então, a gente vai ver aqui mais uma vez, massificar, lembrando do que eu falei, o verbo transitivo. Ele é o verbo nocional, é um verbo nocional no sentido de ação, tá? Ele é incompleto. Ele é incompleto no sentido de ação, de agir. Então, praticamente todos os verbos incompletos no sentido de ação são transitivos. Ele exige um complemento e um objeto. Dentro do transitivo, nós temos o transitivo direto. Ele exige um complemento sem preposição, mas não necessariamente ele obriga a não ter preposição. Pode ter preposição, certo? E a gente tem um exemplo aqui. Sidney. Para a gente seguir o exemplo aqui do SVC. Sidney comprou um relógio. Verbo, comprou. Sujeito. Eu perguntei, quem comprou? Sidney. Sidney é sujeito. O complemento é o que sobrou, certo? Se eu já tenho o verbo, se eu já tenho o sujeito, o que sobrou é um relógio. Então, um relógio é complemento. Então, a gente viu aqui como funciona o SVC. Certo? Então, verbo. Um relógio, como não tem preposição, ele é obrigatoriamente um objeto direto, porque este verbo é um verbo transitivo direto. Então, uma frase sem preposição
indica que o verbo está pedindo um complemento sem preposição. Então é verbo transitivo direto, certo? A frase não tem preposição aqui. Mas como eu disse, isso não é obrigatório. Pode haver frases com preposição e mesmo assim ela sendo o objeto direto. Um complemento sem preposição é igual ao objeto direto. Complemento é igual ao objeto e objeto é igual ao verbo transitivo. Então qualquer verbo, sendo ele transitivo, direto ou indireto, tem um objeto. Mas aí vai modificar se é objeto direto ou indireto. O complemento pode ser um adjunto adverbial, tá? E esse adjunto adverbial faz parte de um verbo transitivo. Mas essa parte aqui é em exceções que a gente vai ver agora. Essas exceções pedem um adjunto adverbial em outros tipos de verbos. Temos o complemento que indica a característica, que vai fazer parte do verbo de ligação, que a gente vai explicar já já o que é um verbo de ligação. E o complemento pode ser que é um objeto, que faz parte do verbo transitivo. E o tipo de objeto é o verbo que responde. Então, quem pede, quem vai fazer o pedido, a manifestação de que tipo de objeto vai ser, é o verbo. Se na frase aqui de cima, essa frase aqui, fosse simplesmente Sidney comprou, o indivíduo perguntaria o quê? E isso demonstra que o verbo está pedindo o objeto. Então, a gente vai saber que uma frase, que uma oração, ela não é transitiva, quando a gente não precisar dessa pergunta, certo? E a gente vai ver isso agora. Mas antes aqui eu tenho um recadinho para vocês. Cheguei em casa é errado. Cheguei a casa é certo. Porque esse em aqui, ele está dando enfatizar, ele enfatiza que a casa é algo estático, algo que muda. Agora, a casa é algo mais próximo de cheguei até a casa. É algo que está lá, algo parado, como se fosse uma estátua. Certo? Então, basicamente é isso. Então, não erre mais. Cheguei a casa e não cheguei em casa, tá? Então, agora a gente tem um verbo transitivo indireto. Ele exige complemento com preposição. Ele precisa de preposição. Por exemplo, verbo precisa. Sujeito Sidney. Dê dinheiro é o complemento. Esse complemento tem uma preposição. Ou seja, ele é um objeto indireto. O complemento não é uma característica e não gera circunstâncias, certo? Complemento é o objeto e o verbo responderá qual é o tipo do objeto. Quem precisa, precisa de algo, então é verbo transitivo indireto e vai exigir um objeto indireto. O objeto é o objeto indireto ligado ao verbo através de preposição, certo? Ele tem a preposição e essa preposição está fazendo a ligação entre o verbo e o objeto. E precisa é o verbo transitivo indireto, certo? Aqui ó, é o VTI, é o precisa. Verbo transitivo direto e indireto, ele exige dois complementos, um com preposição e um sem. Sidney, sujeito, né? O deu, verbo. Sidney, sujeito. Flores, verbo transitivo direto. Para Clara, verbo transitivo indireto. Deu, o que? Flores. Para quem? Para Clara. Esse para é uma preposição, certo? Na frase, dar é um verbo bitransitivo. Transitivo direto e indireto. Ele exige dois complementos, um com e um sem preposição. O verbo transitivo direto só pede o complemento sem preposição. É um objeto direto. O verbo transitivo indireto só pede um complemento, que é o objeto indireto. O verbo intransitivo é o verbo nocional completo de ação. Ele exige complemento circunstancial ou um complemento adverbial. A gente vai ver isso aí mais para frente sobre o verbo adverbial, sobre o complemento adverbial. Verbo de ligação indica estado, qualidade, atributo e característica. Ele é chamado de verbo relacional. Ele relaciona coisas, ele relaciona esses atributos. Então a gente tem um complemento que é o objeto direto, que é o complemento sem preposição, o que ou quem. O objeto indireto, que é o complemento com preposição com quem, de quem, em que, ou para quem, por quem. Existem muitos outros. Adjunto adverbial, que se refere ao verbo, ao adjetivo e ao advérbio.
Então pode ser um lugar, pode ser uma coisa, pode ser um estado, certo? E dentro disso a gente tem a predicação verbal. A gente vai parar por aqui nessa primeira aula e a gente continua logo mais. Até a próxima.